fazer o nosso intervalo de 10 minutinhos, tá bom? Combinado? Eu vou colocar aqui o cronômetro.
Pronto, moçada, vamos retornar então? Vamos para a nossa unidade 4. Então, vamos lá. Unidade 4, fatos contábeis e as variações patrimoniais. O primeiro ponto que é importante de ser esclarecido é a diferença de ato administrativo e fato administrativo. Lembrando que um fato administrativo é também conhecido por fato contábil. Então, um ato administrativo é a realização de ações que não provocam alterações no patrimônio da empresa, como, por exemplo, a assinatura de um contrato de fiança. Isso não vai afetar o patrimônio, é simplesmente um efeito comercial de dar, né, garantia no contrato de alguém, dar um bem em garantia. Então, atos administrativos são ações que não provocam alterações no patrimônio da empresa. Já o fato administrativo é a realização de ações que provocam alterações no patrimônio da empresa. Por exemplo, quando eu compro uma mercadoria para revenda, isso afeta o patrimônio da empresa, afeta a composição dos bens e direitos da empresa. Então, quando ocorre afetação no patrimônio da empresa, esta ação é chamada de fato administrativo. Os fatos administrativos, eles também são conhecidos como fatos contábeis. A realização de ações que culminam na alteração do patrimônio se denominam fatos contábeis ou também fatos administrativos. Então, a realização de um fato contábil é quando ocorre qualquer evento, qualquer ação que provoque alteração no patrimônio da empresa. Os fatos contábeis, ou também poderíamos dizer fatos administrativos, eles são subdivididos em 3 tipos: permutativo, modificativo ou misto. Os fatos permutativos, eles também são conhecidos como fatos qualitativos ou compensativos. Os fatos modificativos também podem ser conhecidos como fatos quantitativos. E os fatos mistos também podem ser denominados por fatos compostos. Então, é outra nomenclatura que se tem o mesmo significado. Portanto, nós temos 3 modalidades de fatos contábeis: os fatos permutativos, qualitativos ou compensativos, o fato modificativo ou quantitativo e o fato misto ou composto. Os fatos modificativos ou quantitativos, eles são subdivididos em modificativos aumentativos ou modificativos diminutivos, ou não, modificativos diminutivos. Já os fatos contábeis mistos ou compostos também são divididos em mistos aumentativos e mistos diminutivos. O que são os fatos permutativos, qualitativos ou compensativos? O nome já sugere: permuta, troca, é alteração entre elementos patrimoniais. Então, são fatos que acarretam troca entre elementos do ativo, do passivo ou de ambos, porém, sem provocar alteração no patrimônio líquido da empresa. Então, é a movimentação do ativo e do passivo sem alterar a situação líquida da empresa. Então, por exemplo, compra de uma máquina à vista. Quando eu compro uma máquina à vista, estou comprando um ativo imobilizado. É um bem. Se eu paguei à vista, eu tirei dinheiro do caixa e coloquei esse dinheiro aonde? No imobilizado. Eu só fiz uma troca de bem. Era um bem em espécie que passou a ser um bem imobilizado. Eu apenas troquei de lugar o meu bem. Então, por isso, essa é uma permuta.
Posso fazer permuta do ativo com o próprio ativo, do ativo com o passivo, do passivo com o próprio passivo. Os fatos permutativos, então, alguns exemplos. Ativo com ativo mesmo. Comprei mercadoria à vista, eu tirei do caixa e coloquei no estoque. Ambos estão no ativo, então eu só troquei o bem de lugar. O dinheiro foi trocado por uma mercadoria. Passivo versus ativo. Eu comprei uma mercadoria a prazo, então eu gerei um estoque, que é um bem que está lá no ativo, e gerei continuamente uma obrigação, porque a compra foi a prazo, então vou ter que pagar esse fornecedor posteriormente. Passivo versus passivo. Quando eu consigo um alongamento, por exemplo, de uma dívida que estava um empréstimo, que estava a curto prazo, e eu consegui renegociar essa dívida para longo prazo. Eu só tirei do curto para o longo prazo. Então, eu só permutei, eu só troquei o passivo em função da alteração da sua exigibilidade. A sua exigibilidade, ou seja, a sua obrigação de pagar era a curto prazo e passou a ser a longo prazo. PL com PL, patrimônio líquido com patrimônio líquido, é considerado um fato permutativa. Ah, Gisele, mas você falou em situações que não alteram o PL. Exatamente. Então, a movimentação está dentro do próprio PL, portanto, não vai alterar o PL. Eu vou apenas permutar. De que forma? Por exemplo, eu posso utilizar saldos que estão contabilizados em contas de reservas, né, valores que ficaram guardadinho ali, reservado ali, para ser utilizado futuramente, e é utilizado através da incorporação para o capital social. Então, a conta de reserva fica no patrimônio líquido, a conta do capital social fica também no patrimônio líquido, então eu estou executando apenas uma troca, uma permuta de posições patrimoniais. Portanto, não altera a situação líquida da empresa, portanto, é um fato permutativo. Já o fato modificativo, ele altera a situação líquida da empresa, altera o patrimônio líquido da empresa. O fato modificativo aumentativo, ele aumenta o patrimônio líquido da empresa. O modificativo diminutivo, ele diminui o patrimônio líquido da empresa. Então, um exemplo de fato modificativo aumentativo, uma receita. Então, quando tem uma receita, eu gero um aumento da minha situação líquida, porque aumenta o meu resultado positivo naquela empresa. Se é um fato modificativo diminutivo, é porque eu gastei recurso da empresa, ou seja, é uma despesa, ou seja, consumiu a receita daquela empresa. Então, uns exemplos de situações de fatos modificativos. Então, o ativo versus o PL, porque eu estou alterando a situação líquida da empresa. Então, integralização do capital, que vai ser um efeito aumentativo. Por quê? A integralização de capital é a entrega de dinheiro do sócio para a empresa. Então, quando ele entrega o dinheiro, vai aumentar a conta bancária da empresa. Se aumenta a conta bancária da empresa, vai aumentar o capital social da empresa. Então, modifica o patrimônio líquido, porque o capital social é aumentado. O capital próprio da empresa é aumentado. Então, é um fato modificativo aumentativo. E um fato modificativo diminutivo relacionado ao ativo versus a movimentação do patrimônio líquido. Compra de ações em tesouraria. O que são ações em tesouraria? Ações em tesouraria são ações de sociedade anônima de capital aberto. Então, a sociedade anônima de capital aberto, ela coloca ações para serem alienadas, vendidas na Bolsa de Valores. Toda essa movimentação de venda de ações na Bolsa de Valores, ela é disciplinada pela Lei 6.404, bem como pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários.
Então, a empresa coloca ações na Bolsa de Valores e a qualquer momento ela pode retirar essas ações do mercado, comprar de volta essas ações do mercado. Quando ela compra de volta essas ações do mercado, ela diminui o patrimônio dela. Por quê? Porque ela devolve dinheiro para o investidor, devolve dinheiro para aquele acionista. Se ela devolve capital próprio, ela diminui o patrimônio líquido da empresa. Então, compra de ações em tesouraria representa diminuição do patrimônio líquido. Por que movimenta o ativo, Gisele? Porque você desembolsa. Para você comprar, você tem que devolver o dinheiro para o investidor. Então, diminui o ativo, porque sai o dinheiro do banco, e diminui o patrimônio líquido, porque você devolve capital para o investidor, que é um acionista da empresa. E nós já vimos que o patrimônio líquido é também conhecido como capital próprio, que é a dívida da empresa para com o investidor, quer seja sócio, quer seja acionista. Ativo versus receita. Então, é um fato modificativo aumentativo, está movimentando o patrimônio com as contas de resultado, com o resultado da empresa, com o rédito da empresa, que nós acabamos de ver na unidade 2, o rédito ou o resultado, ele é composto pela confronto das receitas menos as despesas. Então, a receita ele provoca um efeito aumentativo no patrimônio. A receita é algo positivo, é coisa boa, né? Então, quando eu faço uma venda, se essa venda é à vista, eu vou aumentar o meu caixa é um bem, está no meu ativo, e vou aumentar a minha receita para apurar o meu resultado. Aumentando a minha receita, né? É um fato modificativo aumentativo, aumenta o meu resultado. O ativo versus despesa. Bom, se é uma despesa, é, entre aspas, algo negativo, né? Porque a despesa é o que você gasta para ter aquela receita. Então, diminui o ativo porque você vai pagar a despesa. Em contrapartida, quando você registra essa despesa lá para apurar o seu resultado, a sua despesa absorve receita. Por isso, o rédito ou resultado é o confronto entre total de receitas menos total de despesas. Então, o confronto do ativo com o passivo, o movimento ativo e passivo, gera um fato, ativo e despesa gera um fato modificativo diminutivo. Então, exemplo aqui, despesas com juros, descontos concedidos. Fato modificativo ainda relativo ao passivo e ao patrimônio líquido. Então, esse fato que está relacionado, fato modificativo, que pode ser originário de uma movimentação do passivo com o patrimônio líquido, por quê? Quando ocorre a distribuição de dividendo, que é você dar retorno para o acionista do dinheiro investido. Então, as pessoas constituem empresas para futuramente receber lucro. A distribuição de lucro também é chamada de distribuição de dividendos. Então, quando você gera o pagamento para o sócio de lucros, que são os dividendos, você diminui a sua obrigação própria, o seu capital próprio, e gera um capital para ser pago, que passa a ser capital de terceiros. E aí, então, há a movimentação do passivo com o patrimônio líquido. Há um fato modificativo aumentativo que está relacionado com o passivo versus a receita, versus a obrigação, receita não, obrigação que a empresa tem. Então, a variação cambial ativa é uma atualização de uma dívida. Então, a atualização de uma dívida, ela gera aumento do passivo em detrimento a uma receita. Já uma movimentação diminutiva, um fato modificativo diminutivo, um passivo versus uma despesa. Então, a variação cambial passiva, ou seja, é uma atualização das dívidas. Quando se faz uma atualização de dívida, você aumenta a sua dívida
e gera uma despesa para a empresa, uma despesa maior. Já os fatos mistos ou compostos, o nome misto ou composto já dá a ideia do que sejam esses fatos. Esses fatos, na verdade, é a mistura, é a composição do fato permutativo com o fato modificativo numa mesma operação. Então, são os que envolvem, os fatos mistos são os que envolvem simultaneamente um fato permutativo e um fato modificativo que altera o patrimônio líquido de uma empresa. Os fatos mistos ou compostos, eles são subdivididos em aumentativo ou diminutivo. Então, o fato misto aumentativo, ele envolve duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de receita. Lembrando, contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, que é o patrimônio da empresa, bens e direitos, contas do ativo, obrigações, contas do passivo. E contas de receita, aonde estão? São contas do resultado, do rédito. Um fato misto diminutivo envolve duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de despesa, né? Então, vai afetar o ativo, o passivo e as contas de resultado negativas. Contas de resultado negativas são quais? As contas de despesas realizadas e incorridas pela empresa. Então, um exemplo de fato misto aumentativo: recebimento de duplicata com juros. Por que é um fato misto aumentativo? Vamos lá. Quando você vai receber uma duplicata, você movimenta duas contas patrimoniais do ativo. Você tinha a conta de direito a receber do cliente. Então, estava lá aquele valor para receber. Você recebeu aquele dinheiro do cliente. Você vai ter que baixar esse direito, porque ele vai deixar de existir, né? Uma subsistência, uma insubsistência do ativo, porque vai deixar de existir aquele direito, porque você recebeu. Mas, em contrapartida, ele vai aumentar o banco. Então, nesse momento, você vai fazer uma permuta, né? Tirando do contas a receber e passando o dinheiro para o banco. Então, movimentei duas contas patrimoniais, a conta de direito a receber e a conta de banco ou caixa, né? Tanto faz. E vou movimentar uma conta de receita. Por quê? Porque, olha, eu recebi a duplicata com juros. Então, eu recebi R$100 no banco. Efetivamente entrou R$100, mas eu tinha para receber 90. Então, hora que eu baixar 90 do contas a receber, o que eu vou fazer com R$10 para fechar? A contabilidade, moçada, ela é perfeita. Se eu recebi R$100, eu tenho que baixar R$100, mas eu só tinha 90 para receber do cliente. E os R$10, do que é? Ah, R$10 é uma receita. Que tipo de receita? São os R$10, receita operacional financeira, juros. Então, veja, eu movimentei duas contas patrimoniais, conta caixa e direito a receber do cliente, e uma conta de receita para contabilizar os juros recebidos sobre aquela duplicata. Então, esse é um fato misto aumentativo, porque eu movimentei o patrimônio e conta de resultado ao mesmo tempo. Qual conta de resultado? Receita. Um fato misto diminutivo. O fato misto diminutivo envolve duas ou mais contas patrimoniais e uma conta de resultado negativa, que é a conta de despesa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Recebimento de duplicata com desconto ou pagamento de duplicata com juros. Então, vamos lá. Vamos
trilhar aqui o exemplo do pagamento de duplicata com juros. O que vai acontecer? Para pagar uma duplicata, eu vou ter que movimentar duas contas patrimoniais. A conta do fornecedor que eu devo, eu vou ter que baixar, porque a partir do momento que eu quito aquela obrigação, ela vai deixar de existir, em subsistência do passivo. Então, eu paguei a duplicata, a dívida vai deixar de existir. Então, eu vou baixar a duplicata. Mas para baixar essa duplicata, para baixar essa dívida, eu tenho que ter entregue um recurso para o fornecedor, tem que ter pago. Ou seja, eu vou diminuir a minha dívida, mas eu vou diminuir a minha conta bancária também, porque vai sair o dinheiro para pagar esse fornecedor. Movimentei nesse momento duas contas patrimoniais. A conta do banco, que saiu o dinheiro para a conta do fornecedor, e a dívida do fornecedor que eu baixei. Então, movimentei as duas contas patrimoniais. Mas, portanto, um fato permutativo. Mas, além do fato permutativo, eu também tive um fato que modificou a minha situação patrimonial, porque diminuiu a minha receita. Diminuiu a minha receita porque eu tive uma despesa. Eu tive uma despesa porque eu paguei juros para o fornecedor. O pagamento dos juros para o fornecedor é uma despesa financeira. Então, diminuiu o meu resultado. Por isso, por ser uma despesa, por isso é um fato misto diminutivo. O que mais? Classificam-se alguns exemplos, né, de fatos mistos. Transação entre o ativo versus patrimônio, ou seja, venda de mercadoria à vista com prejuízo, recebimento de duplicata com juros ou descontos, que foi o exemplo que a gente deu agora. Ativo versus passivo, ou seja, duas contas patrimoniais e um resultado que afeta a situação líquida da empresa. Então, pagamento de duplicata com desconto, pagamento de duplicatas com juros, movimentam as contas de resultado, né? Despesas. Os fatos contábeis alteram o patrimônio sob dois aspectos, o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo. Sobre o aspecto qualitativo, até o próprio nome sugere, né? Olha o nome anterior aqui, ó, do fato permutativo. Qual é o nome do fato permutativo? Também conhecido como fato permutativo, qualitativo ou compensativo. Então, vamos retornar lá. Portanto, os aspectos básicos dos fatos contábeis se referem ao aspecto qualitativo e ao aspecto quantitativo. Sobre o aspecto qualitativo, nós estamos falando do fato permutativo, porque não altera o patrimônio, altera a qualidade do patrimônio. O patrimônio deixou de ser dinheiro para virar bem do ativo mobilizado. O patrimônio deixou de... Eu aumentei o meu estoque porque eu comprei mercadoria, mas aumentou a minha obrigação. Então, ou seja, permutou. Eu aumentei um bem, mas aumentei a obrigação também porque eu comprei a prazo. Então, ao analisar os fatos permutativos, observa-se que estes provocam variações estritamente qualitativas, pois apenas a natureza dos elementos patrimoniais envolvidos são modificadas. Já os fatos modificativos ou mistos geram mudanças reais na situação líquida da empresa, portanto, provocam a alteração quantitativa desse patrimônio. Então, a gente pode, de maneira resumida, dizer que o fato permutativo, qualitativo ou compensatório é uma troca. Eu troco um bem por um outro bem, eu troco um bem por um direito, eu gero um bem e gero uma obrigação, eu só estou trocando, eu não estou alterando o patrimônio. Já o modificativo ou quantitativo, o modificativo aumentativo é um ganho, porque eu gero uma receita, porque vai ter, além da alteração do patrimônio, eu tenho uma modificação no resultado da empresa com receita e, portanto, representa um ganho.
Já o modificativo diminutivo é um modificativo por quê? Porque eu tenho um lançamento de uma despesa que diminui a situação líquida da empresa. O fato modificativo, desculpa, o fato misto composto aumentativo, eu tenho uma troca e um ganho, porque no misto nós vimos que é um composto de um fato permutativo com um fato modificativo. O fato permutativo é uma troca de patrimônio e o fato modificativo é a alteração do resultado da empresa. O misto aumentativo é a alteração do resultado positivo, que é receita. Então, é troca mais ganho. O misto diminutivo é a troca no patrimônio da empresa, que é o fato permutativo, mais uma despesa. Uma despesa é um valor negativo no resultado, portanto, é uma perda de recurso. Ainda podemos, com base em tudo que foi dito, né, os fatos contábeis alteram o patrimônio. Então, o fato permutativo altera qualitativamente, altera um registro só nas contas patrimoniais. O modificativo altera contas de resultado, porque está relacionado com receita e despesa. O aumentativo é receita, o diminutivo é despesa. E o misto é a combinação do permutativo mais o modificativo, ou seja, a movimentação de contas patrimoniais, duas ou mais contas patrimoniais, e também há a movimentação de uma ou mais contas de resultado, que pode ser receita, um aumentativo, um modificativo aumentativo e uma despesa que será um modificativo diminutivo. Vamos exemplificar agora. Duas pessoas decidiram constituir uma empresa. Entretanto, cada uma com 50 mil em dinheiro para a formação do capital social. Então, veja, houve uma modificação na situação líquida da empresa, porque aumentou o patrimônio líquido pela entrada de recurso oriundo do sócio. Quando nós demos o conceito hoje de receita, foi deixado claro que receitas são recursos que entram na empresa, mas que não estão relacionados com a operacionalidade, sim está relacionado com o dono da empresa, que é o sócio ou acionista. Então, quando o dono da empresa, o sócio, entrega dinheiro para a empresa, vai entrar dinheiro no caixa ou banco e vai ser gerada uma obrigação para com o sócio da empresa. A obrigação para com o sócio da empresa, nós vimos que é o capital social, que está dentro do patrimônio líquido, que é conhecido também como capital próprio da empresa. Então, vai aumentar o ativo e vai aumentar o patrimônio líquido da empresa, ou seja, houve alteração na situação líquida da empresa. Então, este é um fato modificativo aumentativo, porque houve alteração na situação líquida da empresa. O segundo exemplo, de posse do dinheiro, então ele tinha 100 mil, ele tinha 100 mil no caixa, de posse do dinheiro, a administração resolveu adquirir máquinas pagando à vista. Ao adquirir esta máquina, um novo bem passou a integrar o patrimônio da entidade. Porém, a empresa diminuiu seu dinheiro em caixa, ficando o patrimônio assim. Ele tinha 100 mil no caixa. Como ele pagou à vista, o caixa passou a ser 90 mil. Mas, em contrapartida, saiu o dinheiro do caixa, o que ele fez com o caixa? Com esse dinheiro? Ele comprou bem. Então, só houve uma troca de local. Deixou de ser um bem em espécie para ser um bem tangível, que é uma máquina. Então, nesse caso, aconteceu o quê? Uma permuta, uma troca. Portanto, é um fato permutativo. Não houve alteração da situação líquida da empresa. Perceba que a situação líquida da empresa quer dizer
o patrimônio líquido da empresa permaneceu 100 mil reais. Portanto, é um fato permutativo. Eu só troquei o bem do lugar. Deixou de ser bem em espécie, que estava no caixa, e passou a ser bem em ativo imobilizado, que é o bem tangível máquina. Próximo exemplo. Eu tinha sobrado, então, aqui no caixa, 90 mil reais, certo? Aí, agora, o que foi feito? Em seguida, houve a aquisição de móveis e utensílios também à vista, por 20 mil reais. Então, o que aconteceu? O meu caixa, que era de 70, meu caixa que era de 90, passou a ser 70, porque eu gastei 20. O que eu fiz com esse 20 mil? Eu adquiri imobilizado móveis e utensílios, então apenas troquei de lugar. Eu troquei o dinheiro por um bem imobilizado. Então, nesse caso, como houve apenas uma troca de lugar, houve o quê? Um fato permutativo, houve apenas uma permuta, uma troca de patrimônio. Não houve alteração na situação líquida da empresa. Veja que o PL, o patrimônio líquido, permaneceu 100 mil reais. Ainda, a empresa comprou a prazo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? A empresa comprou a prazo um Jeep para entregas por 30 mil reais. Como a compra desse veículo foi a prazo, não houve utilização de dinheiro no momento da operação. Todavia, a empresa assumiu uma obrigação para com terceiros, que vamos representá-la por títulos a pagar no valor correspondente ao bem adquirido. Portanto, ficando o patrimônio da empresa constituído da seguinte forma: não houve alteração no caixa, 10 mil reais. Não houve alteração na máquina, que existia, 10 mil reais. Não houve alteração dos móveis, 20 mil reais, mas eu adquiri um patrimônio de 30 mil. Eu adquiri um bem, que foi um veículo Jeep, por 30 mil. Como eu não paguei à vista, eu gerei uma obrigação. Então, houve uma troca. Eu comprei um bem em troca de futuramente pagar este bem para o fornecedor. Alterou a situação líquida da empresa? Alterou o patrimônio líquido da empresa? Não, continuou sendo 100 mil. Então, este fato, que apenas houve uma troca, uma permuta, aumentou o meu bem e aumentou a minha obrigação com terceiros, não influenciando a situação líquida da empresa. Então, esse é um fato permutativo. Um outro exemplo, a empresa comprou mercadorias para revenda à vista por 50 mil. Então, anteriormente, ela tinha um caixa de 70 mil. Ela gastou 50. Se ela pagou à vista, né, 70 menos 50, o caixa dela passou a ser 20 mil. O que ela fez com esses 50 mil? Transformou em estoque. Então, tá ali, mercadoria, 50 mil. Ela só trocou o bem do lugar. Trocou do caixa por mercadoria. Continuou existindo um bem. Então, foi uma troca, uma permuta, portanto, um fato permutativo. E, último exemplo, venderam parte das mercadorias à vista por 60 mil. Essas mercadorias custaram 40 mil. Então, veja, eu fiz uma venda à vista por 60 mil. Se foi uma venda à vista, entrou 60 mil no caixa. Ó, o caixa era anterior a de 20 mil. Eu vendi à vista 60, então eu recebi 60 mil. 20 mais 60, 80. Veja que o caixa passou a ser 80 mil reais. 20 mais 60. Só que essa mercadoria, ela tinha custado 40 mil. Então, olha o resultado da empresa. Eu tenho uma receita de 60. Para ter essa receita de 60, eu gastei com a mercadoria 40. Então, eu tive um lucro nessa operação de 20, 60 menos 40.
Aonde que aparece esse lucro? Lá no patrimônio líquido da empresa. Olha ali, lucros acumulados 20 mil. Alterou o patrimônio líquido da empresa? Alterou. O patrimônio líquido, ou seja, a situação líquida, passou de 100 para 120. Se aumentou a situação líquida, se alterou a situação líquida da empresa, foi um fato modificativo. Aumentativo, porque foi lucro. Mas eu mexi também no patrimônio, Gisele, aumentou o caixa e eu diminuí o meu estoque. Veja, a minha mercadoria era 50 mil. Eu vendi, saiu. Eu dei a mercadoria, eu entreguei a mercadoria para o meu cliente. Quando eu baixei essa mercadoria, eu baixei os 40 mil. Então, o meu estoque virou 10 mil. Então, veja, eu movimentei duas contas patrimoniais. O meu caixa, pelo recebimento da mercadoria, pelo recebimento do dinheiro, e a baixa da mercadoria que estava no estoque, porque eu entreguei a mercadoria, eu não tenho mais a mercadoria, eu tenho que tirar daqui, senão ficar parecendo que eu tenho uma coisa que eu não tenho mais a mercadoria. E aí, nesse momento, quando eu faço essa baixa, eu confronto o qual foi o resultado dessa operação. Eu vendi por 60, uma mercadoria que custou 40, portanto, eu tive um lucro, um resultado positivo, ou um rédito positivo de 20 mil. O registro desse resultado no patrimônio é lá no patrimônio líquido. Portanto, esta situação é um fato misto aumentativo, porque houve movimentação de duas contas patrimoniais, o caixa e o estoque, e uma movimentação nas contas de resultado, que foi o lucro apurado na operação de 60 menos 40 mil. Então, fato misto aumentativo. Pois bem, de posse desses conceitos, agora nós vamos trabalhar os exercícios, que já estão devidamente postados lá no AVA. Então, vocês terão 30 minutos para desenvolver esses exercícios. Eu vou colocar o cronômetro aqui. Se tiver algum tilt lá, que eu fiz alguma baianada lá na parametrização, algum probleminha lá, vocês me gritam que eu vou estar aqui, tá bom? 10 minutinhos, até mais.
Oi, pessoal. Podemos corrigir os exercícios? Já deram uns 30 minutinhos. Tudo bem? Deu para fazer, né? Moleza. Então, vamos lá. Vamos corrigir. Então, tá. Então, para a resolução da questão abaixo, considera os seguintes fatos contábeis. Então, tem o capital subscrito pelo sócio, compra de estoque para revenda a prazo, aumento do capital com terceiros, pagamento de fornecedores e depósito bancário. Podemos afirmar que a compra de estoque para revenda a prazo representa um fato permutativo? Correto, porque nós não alteramos a situação líquida, o patrimônio líquido da empresa. Houve apenas uma alteração. Eu gerei um bem, que é o estoque, a mercadoria, e gerei uma obrigação para pagar o fornecedor. Então, está correto. É um fato permutativo. 2. Considere que a empresa Coruja Azul tenha realizado a compra de matérias-primas por 100 mil, dividindo esse valor em 4 prestações mensais iguais e consecutivas, e tendo pagado a primeira prestação no ato da compra. Caso a compra tivesse sido à vista, o valor desembolsado seria 90 mil. Desconsiderando a eventual tributação, é correto afirmar que no momento da compra houve um fato contábil modificativo? Não, não houve um fato contábil modificativo. Eu não alterei a situação líquida da empresa, né? Tá errado. Por quê? Porque eu comprei a prazo. Então a compra foi gerada no ativo e no passivo. Então não é um fato contábil modificativo, é um fato contábil permutativo. 3. A empresa Voa Coruja contratou o contador Cazu para gerenciar sua contabilidade no dia 1º/7, com salário de 10 mil reais por mês. No dia 20/7, recebeu um adiantamento correspondente a 40% do salário a que tinha direito no mês, e o restante foi pago no 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, no dia 5 de agosto. A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. O pagamento efetuado ao funcionário Cazu no dia 5/8 reduz o ativo pela saída do caixa e reduz o patrimônio pelo reconhecimento da despesa, sendo considerado um fato modificativo. Não. Errado. Por quê? A despesa com o funcionário, ela foi registrada lá na competência de julho. Em agosto, aconteceu apenas o pagamento. O pagamento envolve uma conta do passivo, que é a baixa da obrigação, e uma conta do ativo, que é a saída do dinheiro para o funcionário. Esse fato é permutativo. Vamos lá ver, ó. Então, aqui, ó. O fato é permutativo. Por quê? Porque envolveu só contas patrimoniais. A despesa com o salário, ó, ela foi registrada pelo regime de competência em julho, a despesa é de julho. Só que o vencimento é agosto, em que pese que ele havia adiantado 40% em julho mesmo. Então, esse é um fato que envolveu só contas patrimoniais. O pagamento em 5 de agosto envolveu só contas patrimoniais. Então, neste caso, é um fato permutativo, por isso a informação, a questão está incorreta. Em 31 de dezembro, uma empresa comercial apresentava em seu balanço uma conta de clientes com valor de 60 mil. Em janeiro do ano seguinte, 2009, a empresa recebeu metade do referido saldo da conta bancária. Em relação a este fato administrativo, é correto informar. Ora,
que aconteceu? Eu tinha um contas a receber, um direito no ativo, e esse direito se transformou em dinheiro, parte em dinheiro, porque recebeu, entrou no disponível, entrou no caixa ou banco dinheiro. Nesse caso, não houve nenhuma alteração na situação líquida da empresa, no patrimônio líquido da empresa. Eu apenas troquei o bem, um bem que era direito, ou melhor, um direito que eu transformei em bem. Era contas a receber, que era um direito, e eu gerei um bem, que é o dinheiro efetivo na conta bancária. Então, dentro dessa ótica, a alternativa correta é a letra C, é permutativo, pois provocou, ao mesmo tempo, uma diminuição e aumento de elementos do ativo. Diminuiu contas a receber e aumentou o disponível. Então, a alternativa correta é a C de casa. Questão 5. Acerca dos fatos contábeis e variações patrimoniais, a venda de mercadoria com prejuízo se caracteriza como, esse foi exatamente a venda de mercadoria com prejuízo, foi o último exemplo dos nossos slides, né? É um fato misto ou composto diminutivo. Por quê? Na verdade, o último foi lucro, né? Foi aumentativo, esse aqui é diminutivo. Então, por que é prejuízo? Porque eu vendi com valor, nesse exemplo aqui, nessa questão aqui, se foi com prejuízo, significa que eu vendi com valor inferior ao que eu comprei, então eu tive prejuízo. É um fato misto, porque a venda envolve duas contas patrimoniais. O ativo, que gerou um contas a receber ou um caixa, a baixa do estoque pela venda da mercadoria e o lançamento, a apuração do resultado na conta de resultado, que vai ser a receita de venda menos o custo de aquisição da mercadoria, que no caso aqui foi prejuízo. Então, envolveu duas contas patrimoniais, a conta do estoque e a conta do disponível, e uma conta de resultado. Portanto, esse é um fato permutativo e modificativo ao mesmo tempo, portanto, um fato misto ou composto. É diminutivo porque foi prejuízo. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 6. Os fatos contábeis podem alterar o patrimônio em quantidade ou em qualidade. Fato permutativo fato permutativo, ele tem o aspecto qualitativo, e fatos modificativos e mistos têm o aspecto quantitativo. Relembrando, assim, quanto às classificações em permutativo, modificativo e mistos, analise as assertativas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, vamos lá. Os fatos permutativos são aqueles fatos contábeis que podem ou não alterar o patrimônio em quantidade, mas geralmente alteram a quantidade, bem como jamais alteram o patrimônio líquido em quantidade. Exatamente. Não altera o patrimônio quantitativamente, altera qualitativamente. Então, a questão 1 está correta. A questão 2. Os fatos modificativos são aqueles que alteram o patrimônio em qualidade e não em quantidade. Acabamos de comentar, né? Os fatos modificativos e mistos alteram o patrimônio quantitativamente e não qualitativamente. Os fatos mistos são aqueles fatos contábeis que são permutativos e modificativos simultaneamente, por isso eles podem ser aumentativos e diminutivos. Correto. Está correto. E todos os tipos de fatos contábeis sempre alteram o patrimônio em qualidade. Sim, porque ele sempre vai envolver o patrimônio da empresa, o ativo, o passivo, ou ativo e o PL, ou passivo e o PL. Portanto, a questão 4ª está correta. Assim, analisando as alternativas das 4, a primeira, a terceira e a 4ª são corretas. Portanto, a alternativa correta nesse exercício 6 é a letra C de casa. Questão 7. A
operação que caracteriza um fato contábil modificativo aumentativo é a letra A de receita com venda. Por que é primeiro ponto, por que é modificativo? Porque envolve uma conta do patrimônio e uma conta de resultado. A conta de patrimônio é o contas a receber e a conta de resultado é receita. Se é receita, é positivo. Se é positivo, aumentou o PL. Portanto, é um fato modificativo aumentativo. A compra de máquina à vista é um fato permutativo. Você não mexeu com conta de resultado, você mexeu com a contas do ativo. O bem, que é em dinheiro, e o bem, que é o imobilizado. Pagamento de despesa é um fato permutativo, você está pagando. Então, está lá no contas a pagar passivo e vai diminuir o ativo com a saída do dinheiro para o fornecedor. Recebimento de desconto, recebimento de duplicata com desconto. Esse vai ser um fato misto, né? Misto diminutivo, porque você está recebendo um valor a menor, vai gerar uma despesa para você de desconto concedido. Então, a letra D é fato misto diminutivo. E pagamento de juros, pagamento duplicata com juros, também será um fato misto diminutivo. Portanto, a alternativa correta é a letra A, receita de vendas. A questão 7, não, questão 8 agora, né? Questão 8. Consiste num fato contábil modificativo aumentativo de uma empresa. Modificativo aumentativo. Concessão de desconto para recebimento antecipado do devedor. Se é concessão de desconto, conceder despesa, não vai ser aumentativo, vai ser diminutivo, não pode ser essa. Venda de um terreno pelo valor contábil. Se está vendendo, você vai entregar imobilizado, baixar imobilizado e entrar dinheiro no caixa. É fato permutativo, não é modificativo. Aquisição a prazo de mercadoria para revenda. Bom, se é a prazo, você registrou um estoque, ao mesmo tempo registrou uma obrigação. Só envolveu contas patrimoniais, não envolveu conta de resultado, não modificou o patrimônio líquido. Então, é fato permutativo. Remissão de parcela de tributos. Opa, remissão é perdão. Eu diminuí uma obrigação. É um fato, diminuí uma obrigação. Mas eu diminuí essa obrigação com o quê? Eu paguei? Não. Se fosse pagamento, seria permutativo. Eu não paguei. Eu tive um perdão. É como se fosse um desconto obtido. Então, estou envolvendo um passivo e uma conta de resultado. Então, é um fato modificativo, porque vai alterar o patrimônio líquido da empresa. É um fato aumentativo, porque a partir do momento que eu recebo um desconto, o desconto obtido é receita. A receita aumenta o resultado. Portanto, é um fato modificativo aumentativo. Compra de máquina para sua operação, se comprou a máquina ou à vista ou a prazo, vai ser só permuta, vai gerar o bem e vai gerar ou uma obrigação ou a saída do dinheiro do disponível. Então, portanto, é um fato permutativo. Assim, nessa questão 8, a alternativa correta é a letra D de dado. Questão 9. De acordo com a contabilidade básica, podemos afirmar que a venda de uma mercadoria é um fato contábil. Essa pergunta, é uma pergunta de um concurso, tá, pessoal? Eu fiz questão de comentar só para ressaltar que aqui, nesse caso, pode haver até dúvidas quanto ao resultado. E aí, como que a gente deveria se comportar aqui nessa situação? Nessa questão aqui, o raciocínio é mais por eliminação. Por quê? Vamos lá. Se nós formos verificar apenas o fato da venda, num primeiro momento a gente pensa assim, vendeu. Vendeu, eu gerei um contas a receber ao caixa e gerei uma receita. É um fato modificativo, envolveu o patrimônio e envolveu receita. Mas o lançamento da venda, ele não é só o registro da venda, é o registro da venda e a baixa do estoque, que você entrega a mercadoria. Opa, Gisele, você gerou um contas a receber e baixou o estoque.
Movimentou duas contas do patrimônio. Movimentação de duas contas do patrimônio, podemos pensar no fato misto. Eu movimentei também uma conta de resultado, sim, pelo lançamento da receita, então, nesse momento, é um fato misto. Qual que é a dúvida? Alguém poderia falar assim, mas Gisele, não poderia ser um fato modificativo, aumentativo, porque eu gerei um contas a receber uma receita, né? Se ele se atentasse apenas ao registro da venda, tá certo o seu raciocínio, mas contabilmente, uma venda, ela não passa apenas por gerar o contas a receber e a receita. Diminui o meu estoque, porque eu tenho que entregar a mercadoria para o cliente. Então, é um fato misto. Outro insight dessa questão, a letra B e a letra E, ele fala de diminutivo aumentativo. Pode ser modificativo ou pode ser misto, né? O modificativo, ele pode ser aumentativo e diminutivo. E o misto, ele pode ser aumentativo e diminutivo. Então, a alternativa aqui correta é a letra A, por toda essa exclusão. Não pode ser, em hipótese nenhuma, a letra C e a letra D, porque não é um fato contábil, né? Não existe fato contábil típico ou atípico. Os fatos contábeis são permutativo, modificativo e misto, ponto final. Então, a letra C e D você já eliminaria de pronto, né? Numa tacada só, tá? Então, só para organizar, porque pode gerar essa dúvida, tá bom? A questão 9, a alternativa correta é a letra A, de fato misto. A questão 10, o pagamento em atraso de uma conta de energia com incidência de juros e multas e o provisionamento da folha de pagamento são considerados respectivamente. Vamos lá, são dois fatos aqui. O pagamento da conta de energia com atraso, incidência de juros e multa, e a provisão da folha de pagamento. O primeiro fato é um fato em que, vamos analisar, quando eu faço pagamento de uma dívida, de uma obrigação, eu envolvo duas contas patrimoniais. A conta de obrigação, eu baixo e sai o dinheiro do banco, mexi no ativo. Só que nesse lançamento eu tenho um plus a mais, que são os juros. Esses juros vai gerar o quê? Uma despesa financeira. Opa! Mexi numa conta de resultado, mexi no RED, despesa financeira. Ou seja, houve o envolvimento de duas contas patrimoniais, a baixa da obrigação e a saída do dinheiro do caixa, e uma conta de resultado com o lançamento da despesa financeira pela incidência dos juros e multa pelo atraso. Portanto, se ocorreu o envolvimento de duas contas patrimoniais em uma conta de resultado, o fato é um fato misto. É diminutivo ou aumentativo? É diminutivo porque houve uma despesa. Então, a alternativa aqui você já eliminaria a letra A letra B, né? Não é permutativo e não é modificativo. Já sei que é fato misto diminutivo. Pronto, letra C. Mas vamos analisar a folha de pagamento. A provisão da folha de pagamento envolve o quê? O débito, quando eu faço o registro da folha de pagamento, gerando a obrigação de pagar o salário para o funcionário, envolvem dois grupos. A despesa, que é a despesa com salário, que está lá nas contas de resultado, e a contrapartida é uma obrigação. Eu registro que aquela operação é uma despesa que eu vou ter que pagar futuramente para o funcionário, que é uma obrigação. Então, envolveu uma conta de resultado e uma conta patrimonial. Como é despesa, vai diminuir o patrimônio líquido da empresa, portanto, é um fato modificativo. Como vai diminuir, é um fato modificativo diminutivo. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Bom, esses eram os exercícios da unidade 4. Alguma dúvida, moçada? Gostaria que eu retornasse a algum ponto? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu conversar uma segunda situação aqui com vocês, tá?
Deixa eu abrir o material aqui rapidão. Pessoal, primeiro dia de aula, nós conversamos com vocês, nós apresentamos para vocês o guia, o plano de ensino da nossa disciplina. O plano de ensino é onde consta todo o conteúdo que nós vamos trabalhar durante esse ano inteiro. No guia de estudos, nós apresentamos a organização cronológica de trabalho de cada conteúdo posto no plano de ensino, apresentado no plano de ensino. Ambos os documentos, plano de ensino e guia de estudos, estão devidamente à disposição de vocês no AVA. Pois bem, vamos aqui no nosso guia de estudos. O guia de estudos, como eu acabei de comentar, apresenta o nosso cronograma de trabalho, conteúdo e data, tá? Então, veja, hoje é dia 19 de março. Estava previsto para nós concluirmos a unidade 3. Concluímos a unidade 3. Mas olha só que bacana. A gente já cumpriu a unidade 4, que era para a gente trabalhar em abril. Olha que bacana. A gente está bem antenado com o nosso conteúdo. Portanto, a aula que vem, que está aqui programada para uma pequena revisão do conteúdo, e que é semana que vem. E no dia 25 de março, nós vamos desenvolver uma avaliação. Professora, como que vai ser essa avaliação? Primeiro, já está previamente agendada, informada, que a avaliação vai ser dia 25 de março. Qual horário? O nosso horário normal de aula. Como que vai ser desenvolvida essa avaliação? Ora, do jeito que vocês estão fazendo exercício, só que, obviamente, não vai ter as respostas. Você vai desenvolver a atividade, vai postar para mim, né? Do jeitinho que você respondeu, e eu vou avaliar essas atividades. É desse jeitinho que nós estamos fazendo os exercícios, mamão com açúcar, tá bom? Então, dia 25 de março será a nossa avaliação. Qual conteúdo vai cair na avaliação do dia 25 de março? Os conteúdos das unidades 1 à unidade 4 que nós concluímos hoje, porque já foi dada o conteúdo, ele vai cair na avaliação. Então, conteúdo da avaliação, unidade 1, o conceito, os conceitos introdutórios de contabilidade. Unidade 2, patrimônio. A unidade 3, resultado. E a unidade 4, os fatos contábeis e as variações patrimoniais. Na aula que vem, no dia 18, eu vou abrir o espaço, então, para fazer uma pequena revisão. Se tiver alguma dúvida, a gente vai tirar essa dúvida e nós já entramos no dia 18 na unidade 5, registros contábeis. Então, a gente está aqui a pleno vapor, tá bom? Então, tem aluno que não está assistindo aula por motivos diversos, fique atento que a nossa avaliação já está previamente agendada, conforme nosso guia de estudos, o dia 25 de março, avaliação online através do AVA, da mesma forma que a gente desenvolveu os exercícios. Alguma dúvida, moçada? Sobre essa conduta aqui de conteúdo, avaliação que vai cair, alguma dúvida? Não, né? Tá claro, né? Então, tá bom. Perfeito, então. Pessoal, encerramos hoje por aqui, já cumprimos com adiantamento a nossa meta, né? A gente tá bem na fita. Até quinta-feira que vem, dia 18 de março. Um excelente final de semana para vocês e até semana que vem. Beijo grande para todos. Tchau, tchau.